A Páscoa judaica do Velho Testamento, transformada pelos religiosos na festa da Eucaristia ou Santa Ceia, é antibíblica e religiosa após o ano 70 d.C. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito Santo porque para ele são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. 1 Coríntios 2, 14 e 15. Os ensinamentos do Evangelho são constituídos unicamente para uma prática espiritual e não de aparências, liturgias e cerimônias. Jesus nunca ensinou aos judeus a fazerem rituais, porém, por meio de certas atitudes descritas na palavra, ele deixou o exemplo de transferi-las para uma linguagem espiritual. Por exemplo, o ato de lavar os pés dos discípulos. Ele não ensinou um ritual, mas sim que deveriam ser humildes, sujeitar-se e servir ao próximo em amor. Diversas liturgias e rituais que muitos do catolicismo e protestantismo contemporâneo praticam e consideram comuns e importantes são originárias do Império Romano, quando o imperador Constantino formou o cristianismo religioso por volta do ano 70 d.C. O cristianismo de Constantino é um verdadeiro pacote de rituais e costumes de outras culturas pagãs, como por exemplo a grega e a mitraica, religião romana pagã. Martinho Lutero, idealizador da Reforma Protestante, morreu ainda sendo padre católico. Ele apenas reformou algo já existente, mas não se desapegou das antigas estruturas. Quando se reforma uma casa, pode-se modificar algumas características, mas não se muda as suas estruturas. Foi justamente isso que aconteceu na suposta Reforma Protestante. Uma das provas que podemos observar na história é que, mesmo após a reforma de Lutero, os protestantes continuaram a praticar o ritual da Eucaristia, no qual a cada rito refazem simbolicamente o sacrifício já realizado e consumado por Cristo. A ceia do Senhor, ou Eucaristia, nome dado pelo catolicismo e continuado pela religião evangélica, era simplesmente, no tempo de Jesus, uma refeição noturna durante a Páscoa judaica. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao pai da família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Lucas 22, do 7 ao 11. Existe algo simples e necessário expor antes de se falar sobre o significado dessa ceia. Os padres católicos que traduziram a Bíblia e organizaram de forma errada. Estamos acostumados a começar a ler o Novo Testamento a partir do nascimento de Jesus. Isso é um grave erro. Você pode dizer que isso não afeta a inerrância desse livro, pois é apenas uma ordem na impressão, mas já é suficiente para levar as pessoas ao engano. É importante sabermos disso. O Novo Testamento se inicia após a morte de Jesus e não no nascimento, como foi colocado na Bíblia. Após a sua morte, iniciou-se uma nova aliança. Devemos saber também que o Antigo Testamento é sombra das coisas futuras. Novo Testamento. Se a última ceia ou Páscoa ritual foi realizada antes da morte de Jesus, então devemos entender que ela foi feita ainda durante a velha aliança. Por isso, esse ato é apenas uma sombra da revelação espiritual trazida no Novo Testamento. Pois bem, foi exatamente isso que Jesus quis ensinar aos seus discípulos. Ele não ensinou um ritual, mas sim um entendimento espiritual de como seria a vida de sua igreja, pessoas eleitos, após a sua morte e ressurreição. Seria por meio daquela simples refeição que ele os ensinaria como deveriam viver espiritualmente. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? 1 Coríntios 10, 16. Vamos analisar os textos. O pão. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o, e deu-lhe dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Lucas 22, 19. Jesus é o verdadeiro pão, o pão que desceu dos céus, e não um pão físico, pão de forma, pão sovado, bisnaga de padaria. O pão do qual ele se referia viraria espiritual na cruz, ou seja, era ele mesmo. No dia da Páscoa, ele usa o pão e o vinho apenas para servirem como simbolismo didático no momento, nunca para ser um ritual, assim como é feito hoje pelos religiosos. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. João 6,51. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. João 6,33. Vossos pais comeram um maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a comer? João 6, 49 a 52. Devemos nos alimentar do verdadeiro pão, que é espiritual e não físico. Veja novamente neste versículo.
Este é o pão que desceu do céu, Jesus. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. João 6,58. Eu sou o pão da vida. João 6,48. Cristo é o verdadeiro pão espiritual e não feito de trigo. Mas por que fazer isto em memória de mim? Certamente não é um ritual do qual ele pede para que façamos, mas a palavra também diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1:1. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Jesus estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Apocalipse 19:13. Jesus é o verbo e a palavra, é o pão. O pão espiritual é a palavra da nova aliança. Quando ele pediu para que os seus discípulos repartissem e comessem do pão, na verdade ele quis dizer que eles deveriam comer e compartilhar a palavra, o verbo vivo, a própria verdade de Cristo. Então o pão descrito na Bíblia não é um pão fermentado que compramos na padaria e comemos como se fosse um pão mágico. É o pão espiritual, a palavra. O cálice. Então, havendo recebido um cálice e tendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, semelhantemente depois da ceia. Tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto em meu sangue, que é derramado por vós. Lucas 27, 22, do 17 ao 20. Da mesma forma que o pão descrito na Bíblia é o pão espiritual, ou seja, o verbo vivo, Cristo é o cálice também espiritual. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, sofrimento. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 41 e 42. Responderam-lhe: concede-nos que na tua glória nos sentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu bebo, sofrimento futuro e morte. E ser batizados no batismo em que eu sou batizado? Ele responderam: podemos. Mas Jesus lhes disse: o cálice que eu bebo, há vez de bebê-lo, e no batismo em que eu sou batizado, há vez de ser batizados. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Marcos 10, 37 ao 40. Disse, pois, Jesus a Pedro: mete a tua espada na bainha, não hei de beber o cálice, sofrimento futuro, que o Pai me deu. João 18, 11. Diante destes textos, podemos verificar a linguagem espiritual da expressão cálice. O cálice de Jesus por o seu sofrimento, sua renúncia, sua morte e também a sua vida. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, mas para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós facções, para que os aprovados se tornem manifestos entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque quando comeis, cada um toma antes de outrem a sua própria ceia. E assim um fica com fome e outro se embriaga. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes em que beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor, até que ele venha. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe para sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. 1 Coríntios 11, dos 17 ao 29. Por último, fica claro que o entendimento espiritual da palavra ainda não foi aceito pela maioria, mas é o que o Senhor quer nos ensinar: alimentar-se do pão vivo e beber do cálice espiritual.